Convoco a conselheira Márcia para fim de quórum. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto esta egrégia Câmara para aprovação a ata da 30ª Sessão Ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente. Não, Excelência. Comunicações da Presidência e sorteio de processo. Senhores conselheiros, senhor procurador, senhores advogados, servidores, demais presentes, informamos que as sessões ordinárias desta Câmara, a partir da próxima quarta-feira, dia 4 de março, terão início às 14 horas, em cumprimento ao artigo 93 do Regimento Interno, com a redação dada pela Emenda Regimental 04, aprovada pelo plenário dessa Corte de Contas na sessão realizada ontem, dia 24 de fevereiro. Estamos informando, a publicação sairá amanhã, mas já fica o registro que a segunda Câmara começará às 14 horas, a primeira Câmara começará às 14 horas e a segunda Câmara às 9 horas, conforme a alteração regimental aprovada ontem em plenário. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros e procurador para comunicações e registro. Não havendo, devolução de processo com pedido de vista. Temos o processo 5950-2007. Relator, conselheiro Rodrigo Chamon, estava com vice-conselheiro Hanna, segunda sessão, estou devolvendo. Apreciação de medidas cautelares e urgentes, não temos hoje. Leitura de acordos e pareceres. Começamos com acordo de minha relatoria, acórdão 11/13/2014, processo 3726/2014, denúncia em face Prefeitura Municipal de Ponto Belo, não conhecer, não atendimento dos requisitos de admissibilidade, encaminhar cópia dos autos, arquivar. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Acórdão 91/2015, processo 1733/2012, Prefeitura Municipal de Mantenópolis, Eduardo Carneiros, Eliomar, diversas... esse acordo ficou pronto rápido, foi o último, né? Então, representação em face da Prefeitura Municipal, procedência parcial, multa, converter em tomada de contas, ressarcimento, declarar a inidoneidade, encaminhar cópias ao Ministério Público Estadual, Corregedoria Geral da União, determinação, encaminhar os autos, apreciação em plenário quanto à pena de inabilitação da ciência e arquivar. Muito obrigado, Excelência. Convido a conselheira Márcia Freitas para a leitura. Boa tarde a todos. Acórdão 1291/2014, processo 6054/2010, denúncia em desfavor da Prefeitura Municipal de Atílio Viváqua, arquivar. Acórdão 1287/2014, processo 3078/2013, Câmara Municipal de Iconha, prestação de contas anual, exercício de 2012, regular quitação, arquivar. Acórdão 1286/2014, processo 3681/2014, Prefeitura Municipal de Águia Branca, prestação de contas bimestral, sexto bimestre e meses 13 e 14 de 2013, omissão na remessa, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1285/2014, processo 3680/2014, Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca, prestação de contas bimestral, meses 13 e 14 de 2013, omissão na remessa, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1289/2014, processo 3113/2014, Prefeitura Municipal de Itaguaçu, prestação de contas bimestral, primeiro bimestre do exercício de 2014, saneamento da omissão, arquivar. É só.
Muito obrigado, Excelência. Passemos à fase de julgamento dos processos em pauta. Nós temos uma solicitação de sustentação oral, processo de minha relatoria, processo 1979-2010, Prefeitura Municipal de Douros do Rio Preto. Advogado, senhor Pedro Josino Cordeiro. Passemos à leitura. Trata os autos de relatório de auditoria ordinária realizado na Prefeitura Municipal de Douros do Rio Preto, referente ao exercício 2009, sob a responsabilidade da senhora Cláudia Martins Bastos, prefeita municipal. Em cumprimento ao plano e programa de auditoria, número 11, 2010, a 6ª Secretaria de Controle Externo fez juntar o relatório de auditoria ordinária, 62, 2010, com documentos de suporte, cujos indícios de irregularidades foram apontados na instrução técnica conclusiva, instrução técnica inicial 284/2011. O então conselheiro relator Elcide Souza proferiu o voto, no qual registrou a necessidade de serem esclarecidos diversos aspectos das inconsistências apontadas em auditoria. Nesse sentido, foi proferida a decisão 2106/2011, determinando a conversão do julgamento em diligência. Ato contínuo, foram elaborados o relatório de diligência 08/2011, com documentos de suporte e instrução técnica inicial 1013/2011, em substituição à ITI anterior. Devidamente citada, a responsável apresentou suas justificativas tempestivamente com documentos de suporte. Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análise Conclusiva, NEC, que elaborou instrução técnica conclusiva 5284/2013, opinando pela manutenção das seguintes inconsistências apontadas em auditoria. 1. Não formalização de convênio ou congênere para as transferências de subvenção social. 2. Ausência de capacidade jurídica. 3. Ausência de licitação nas contratações celebradas pelas comissões organizadoras dos eventos. 4. Ausência de orçamento prévio. 5. Usurpação de função pública e violação ao princípio do concurso. 6. Ausência do ato de ratificação dos processos de dispensa e inexigibilidade. 7. Ausência de controle dos gastos com combustível. 8. Recebimento de combustível, inclusive opinando pelo ressarcimento, valor de R$1.034.000, equivalente a 536,5 mil VRTS. E 8. Recebimento incondicional de férias e 13º salário, com proposta de ressarcimento de R$21.000, equivalentes a 10.800 VRTS. No mesmo sentido, opinou o Ministério Público de Contas em manifestação da lavra do excelentíssimo procurador, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva. Com o intuito de analisar mais detidamente o gasto, mas aqui eu já vou entrar, então é o breve relatório. Convido o advogado, Dr. Pedro Josino, para que proceda a sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos, podendo ser prorrogado por mais 15. Senhor presidente desta primeira Câmara e também conselheiro relator do processo, senhor conselheiro Chamon, conselheira Márcia, senhor procurador Heron, senhores. Esse processo 1979 foi alvo de defesa sobre a instrução técnica inicial emitida pelo tribunal. A instrução técnica conclusiva que se vai discutir agora, aparentemente não se aprofundou nem nos documentos, nem nos argumentos trazidos na defesa técnica. Então, muitos desses argumentos vão ser repetidos aqui, uma vez que eles têm substância suficiente para afastar as irregularidades que foram apontadas. O primeiro deles, repasse de subvenção à Santa Casa de Misericórdia de Iguaçuí. Há uma lei autorizativa específica no município de Douros do Rio Preto
que autoriza a liberação de R$ 48 mil em parcelas mensais à Santa Casa de Misericórdia de Iguaçuí, tendo como contraprestação previsto na lei o atendimento médico aos moradores, internações, cirurgias, todo o atendimento que um plano de saúde daria a um dos seus associados. Muito bem, não houve convênio. Tem razão os auditores parcialmente, o ideal seria que tivesse havido convênio. Ocorre que a instrução técnica número 1 de 97 da STN, que regula convênios, diz: havendo lei específica que regule a transferência de recursos, onde se aponte quem recebe, a forma de recebimento, obrigações, etc., fica dispensada a obrigação do convênio. É verdade que a lei, essa instrução técnica, fala de transferências entre União, Estados e municípios, mas a analogia é perfeitamente aplicável nesse caso. O ideal seria haver convênio, mas a inexistência do convênio não invalida e nem torna irregular o procedimento feito, uma vez que a lei supria a necessidade. As prestações de contas foram feitas, estamos trazendo um mês de prestação de contas a título de exemplo, porque é extremamente volumoso e custoso fazer cópia de todos eles. Então, entendemos que não há essa irregularidade, houve um equívoco da área técnica nesse caso. Ideal, repito, seria o convênio. Não havendo convênio, também não há irregularidade. A questão da capacidade jurídica. Dores, por decreto, cria comissões de festas destinadas a contratar serviços, coordenar e executar, fiscalizar a execução de tarefas relativas a eventos do município. Para isso, recebe recursos. Os auditores entendem que, por não ter personalidade jurídica, essas comissões de festas não poderiam receber os recursos. Eu acho estranho, porque as câmaras municipais não possuem personalidade jurídica e também recebem recursos. Personalidade jurídica não é motivo de impedimento para que se repasse recurso, a ausência de personalidade, e menos ainda a capacidade jurídica, que representa a possibilidade de comparecer em juízo. É outra coisa. Então, a meu ver, não há essa irregularidade. A comissão pode, sim, receber o recurso. Alegam que não houve licitação feita por essas comissões nas contratações em que realizou. Cabe razão aos auditores nesse caso. 2 contratações feitas pelas comissões de artistas ultrapassaram o valor da inexigibilidade, da dispensa, que é 8 mil, e deveriam sim ter sido feitas licitações pela prefeitura e, depois de definido o vencedor, o contrato, entregar à comissão para que promovesse a execução. Então, nesse ponto, os auditores têm razão. Houve um deslize que, felizmente, não provocou lesão nem feriu o espírito da lei, uma vez que essas inexigibilidades seguiram rigorosamente o que prevê o artigo 25 da Lei de Licitações. Pede-se que seja relevado esse item, portanto. Há 3 itens agora que vão demandar um pouco mais de aprofundamento. O primeiro deles diz respeito à contratação de assessorias contábeis e jurídica. Alegam os auditores que isso se constituiu em burla à Constituição, é inconstitucional esse tipo de contratação, pois se refere a uma terceirização de serviços essenciais. Muito bem, essa matéria é remansosa, é uma matéria tortuosa, é uma matéria que já foi enfrentada em cortes de conta, corte judiciária. No fundo, ela reflete a eterna discussão entre o Estado máximo e o Estado mínimo. Há aqueles que advogam o Estado máximo, autônomo, autárquico, que tudo deve ser feito pelo servidor público. Resulta, via de regra, em máquina inchada, ineficaz, custosa e que acaba não conseguindo cumprir a lei de responsabilidades fiscais, tendo que modificá-la por força de ação no Congresso.
particularmente, somos contra esse estado máximo. Entendemos que a terceirização, que vem de Otávio Bulhões, no Decreto-Lei 200, lá de 67, é um mecanismo válido e correto a ser usado pelo serviço público para atender o interesse público e a eficiência que todo o serviço público deve ter. Nesse caso específico de Dores do Rio Preto, não havia, quando a prefeita assumiu em janeiro de 2009, não havia nem contador nem advogado na prefeitura. É um serviço essencial. A Ato Contínuo, ela contratou os serviços e abriu os procedimentos para a realização de concurso. 3 anos demorou para ser feito o concurso e hoje a contador e advogados investidos como servidores efetivos estamos trazendo os decretos de investidura. Alegam os auditores que, além da irregularidade da terceirização lá atrás, houve uma inércia do Poder Executivo em realizar esse concurso e investir os servidores. Isso é desconhecer o que é um município de interior do Estado. A remuneração de um contador no município do Estado não chega a R$1.000. Dores do Rio Preto tem 6.800 habitantes. Esses advogados e contadores vão ter que ser buscados na comunidade, porque ninguém vai sair de Guaçuí, Alegre, Mimoso, Cachoeiro, para trabalhar por R$1.000 como contador na prefeitura municipal. Há uma dificuldade inerente que já foi reconhecida aqui por essa corte. Felizmente conseguiu-se fazer esse concurso e fazer essa nomeação. Voltando à questão da terceirização, é importante, me permito, estou dentro do tema e me permito ampliar a discussão. Há um equívoco sistemático que tem sido cometido em relação à questão da terceirização. Serviço, atividade fim, atividade meio, atividade essencial, atividade permanente, qualquer uma delas é passível de terceirização do serviço público. Uma atividade essencial não significa que tem que ser feita por servidor efetivo, menos ainda atividade fim. Exemplo, a saúde é a atividade fim do Estado. Ela é constitucional, ela é prevista. O Estado tem que prover a saúde, é uma das finalidades dela, aquele com quem fez o pacto social. Entretanto, nós estamos com médicos realizando um programa de médicos no Brasil, contratados a Cuba. Isso é terceirização. Eles não são servidores efetivos, são contratados pelo governo brasileiro ao Estado cubano. A limpeza urbana, lixo, é atividade fim da administração. O poder público tem obrigação para com a comunidade, é terceirizado. Atividade meio, contador é atividade meio. Não é atividade fim, a administração não foi feita para fazer contabilidade. É uma atividade meio que propicia a boa realização da atividade fim da administração. Não há por que não poder ser terceirizada. Há sim atividades fim e meio, essenciais, permanentes, que não podem e não devem. Por exemplo, de uma atividade meio, licitação. Não se concebe terceirizar a licitação de um órgão público. É uma atividade meio, não é atividade fim. Mas não deve ser terceirizada, não pode ser terceirizada. A atividade de auditoria dessa Corte de Contas não pode ser terceirizada. Tem que ser feita por servidores efetivos ou comissionados, mas tem que ser servidores públicos. Essa é a discussão que se abre. E, felizmente, esta Corte está apontando, por meio dos acórdãos 981 e 983, um norte para essa questão. Está definindo, e eu devo elogiar de público ao conselheiro relator desses acórdãos, Rodrigo Chamon, pela clareza, objetividade e profundidade com que abordou o tema em seus 2 acórdãos, sem deixar dúvida que não há irregularidade na contratação de assessorias contábeis e jurídicas pelo serviço público, desde que justificado. Então, permito-me dizer que, nesse caso,
Peço que seja afastada essa irregularidade, porque não houve a terceirização alegada pelos auditores. A outra questão diz respeito aos gastos com combustível, em que os auditores informam que houve uma liquidação irregular de despesas e, por consequência, deveria haver a restituição integral dos gastos com combustível feito no exercício de 2009 por Dores do Rio Preto. A Lei 4.320 de 64, que trata da liquidação lá no artigo 63, ela diz que a liquidação se processa por meio da comprovação da prestação do serviço ou da entrega do produto, ou prestação do serviço ou entrega do produto. Muito bem. Os auditores grifaram prestação do serviço para combustível. Combustível é produto, combustível não é serviço. Estão confundindo serviço de abastecimento com entrega de produto. Na verdade, o que estava se entregando era produto, não se estava prestando serviço. E a entrega de um produto, a liquidação é feita por meio de uma nota fiscal, normalmente por meio de uma nota fiscal, em que se está em presente quem recebe, quem fornece, o que está sendo fornecido, a descrição, quantidade, preço e o atesto de quem recebeu em nome do município. Isso está tudo na nota fiscal. Tudo isso se encontra nas notas fiscais que estão no processo. Isso resolve a questão da liquidação, mas os auditores foram além. Afirmaram que cupons e notas fiscais não trazem nem a placa do veículo, nem a quilometragem. Isso não é exigido na liquidação. Isso é controle. Controle não diz respeito à liquidação. Controle diz respeito à correta ou incorreta utilização de um produto recebido, da boa ou da má realização de um serviço. Controle não diz respeito à liquidação. Liquidação é a comprovação da prestação de um serviço ou de fornecimento de um produto, o que está registrado na nota fiscal. Então, o aspecto de liquidação não há o que discutir. Controle é outra coisa. Alegam os auditores que não existe um mecanismo de controle em Dores do Rio Preto, o que pode permitir uma utilização contrária ao interesse público daquele combustível que foi utilizado, que foi adquirido. Isto é, não se prova que o combustível foi utilizado em serviços benéficos à comunidade. Isso é controle, isso não tem nada a ver com liquidação. Exemplificando, essa corte compra 100 resmas de papel A4. São entregues ali no almoxarifado. Confere, nota fiscal lá, 100 resmas, bonitinho, assinou, carimba, passa a ter o direito líquido e certo de receber. O fornecedor passa a ter o direito. Agora, se esse papel A4 é distribuído para sessões e utilizado corretamente, você é levado para casa, você é usado para outras coisas, isso não é problema de liquidação, isso é controle. Não se manda ressarcir simplesmente porque não existe o controle formal. A liquidação é um processo formal, feito pela nota fiscal e que pode sim vir a ser verificada materialmente. Continuar. Fica prorrogado mais 15 minutos. Muito obrigado. E que pode vir a ser comprovado materialmente, caso o auditor ou aquele que faz a fiscalização verifique, olha, vocês compraram essa Kombi, está aqui a nota fiscal, receberam bonitinho, eu quero ver a Kombi. Aí vai lá na garagem e vê que a Kombi está lá. Se a Kombi não estiver, o documento formal não vale nada. Não há comprovação material. A comprovação material supera a comprovação formal. Muitas vezes os auditores, vamos supor, por hipótese, que as notas fiscais tivessem tudo. Significa que o veículo foi usado no interesse público? Não. Significa apenas que foi recebido e está escrito ali.
essa comprovação material, caso não seja feita, ou seja feita e comprove que o bem não foi fornecido, ela implica em ressarcimento. E mais, é uma ilicitude de natureza penal e civil na área de improbidade. O ressarcimento por força de ausência de liquidação só ocorre quando se paga sem haver liquidação. Paguei sem receber o produto, sem ter um comprovante de recebimento. E mesmo assim, se eu fizer a prova material que recebi o produto e cometi o erro de não receber a nota fiscal, eu não vou fazer ressarcimento. A prova material de que foi feito o abastecimento, na prova formal que foi feito o abastecimento, está nas notas fiscais, liquidação correta. A prova material de que o combustível foi usado corretamente, ela seria simples de ser feita se os auditores, em 2010, quando fizeram a auditoria, tivessem ido na escola pública e perguntado: teve transporte escolar no ano passado? Ele teve. O transporte escolar em Dores é feito pelos ônibus do município. As estradas foram conservadas? Foram? Essa moto niveladora, quer dizer, seria uma pesquisa absolutamente simples que materialmente comprovaria que foi feito. Outra coisa, de que forma o município ia funcionar, a máquina administrativa ia funcionar em todo 2009, com 47 veículos na frota, se não tivesse abastecimento? Isto é prova material. Então, nós temos duas coisas: a prova formal, que garante a liquidação, e a prova material de que o combustível foi sim usado para abastecer a frota em utilização para a comunidade. E nesse ponto eu devo louvar ao conselheiro relator por ter solicitado à área técnica que providenciasse os gastos de combustível do município nos anos anteriores e posteriores a 2009. Evidente, para fazer uma comparação, se gastou, se caminhou dentro da média. Em 2008 gastou-se R$1.224.000. Em 2009, gestão que se analisa agora, R$1.034.000, R$200.000 a menos, quase 20% a menos. Em 2010, 950 mil, se não me falha a memória. Significa que o gasto de 2009 está absolutamente na média do consumo da frota municipal em um exercício. Não há comprovação mais patente, mais clara de que o combustível foi usado efetivamente em proveito da satisfação do interesse público. E mais, se analisarmos um pouco mais essa planilha, vamos ver que em 2012, que é a última data, se não me engano, 2012, 10, 11, 12, o gasto de combustível foi de R$865 mil, o que significa uma redução de R$200 mil em 3 meses. Foi porque o combustível passou a ser usado direito? Não. Foi porque a prefeita, que agora se defende, introduziu o mecanismo de racionalização de uso dos veículos para evitar o desperdício. Por exemplo, ela tem que vir a Vitória, Dores do Rio Preto é longe. Ela vai procurar saber se algum secretário tem que vir tratar de assuntos em Vitória e faz uma viagem única. Assim foi fazendo a racionalização. E mais, implantou um sistema de controle de uso de veículos em que combustível, seguro, abastecimento, tudo está incluído que nós estamos entregando. E que hoje funciona em Dores do Rio Preto e que pode servir de modelo para qualquer órgão público. Isso tudo, que é esse mecanismo de controle, está implantado hoje em Dores do Rio Preto. Mas a questão é, no caso presente, a liquidação foi feita, ela está comprovada nos autos, não há o que fazer de ressarcimento. Há uma comprovação formal pelas notas, há uma comprovação material pelo efetivo uso dos veículos da frota. O penúltimo, o último item, em verdade, diz respeito à questão de férias e 13º.
Em 2009, a Prefeitura Municipal pagou 13º ao prefeito e ao vice-prefeito. E pagou 13º e adicional de férias aos secretários municipais. Bom, entendem os auditores que isso é inconstitucional, porque fere o parágrafo 4º do artigo 39 da Carta, que determina que prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, ministros, etc., receberão por subsídio único, vedada acréscimo de gratificações, etc., etc., e vai por aí afora. Muito bem. Isso transforma o secretário municipal num agente político. E como agente político, ele recebe por subsídio único, vedada gratificações. Esta é a regra. E os auditores se apoiaram nessa regra. Muito bem. Ocorre que há uma aparente contradição na Constituição Federal. O artigo 39, no seu parágrafo 3º, diz: aos servidores públicos é concedido o benefício previsto no artigo 7º e cita uma série de incisos. 6º, 8º, 10º, indo ao artigo 7º, que representa direito fundamental, está lá no começo os direitos fundamentais. No artigo 7º diz: entre esses incisos, que são direitos dos servidores públicos, está o 13º e a gratificação natalina, vulgarmente conhecido, o 13º também conhecido como gratificação, e o adicional de férias. Então, na verdade, o servidor público, comissionado ou efetivo, tem direito, sim, a isso. E o secretário municipal? O secretário municipal de Dores do Rio Preto é cargo comissionado. A lei de planos e cargos do município afirma: o secretário municipal exerce cargo em comissão. E tanto assim que os decretos de nomeação dizem exercício de cargo em comissão. E a remuneração? O artigo 47 do plano de cargo diz: os benefícios dos servidores em comissão, etc., etc., efetivos, estão no Estatuto dos Servidores do município. Indo ao Estatuto dos Servidores, que abrange todos os benefícios, deveres, direitos de todos os servidores em comissão e efetivos, lá está. Ele tem direito ao adicional de férias e a gratificação natalina. Então, nós temos aí um aparente conflito. Um secretário municipal, que é agente político por força do artigo 4º, mas é servidor por força de lei municipal e, em consequência, com direito aos benefícios concedidos pelo parágrafo 3º do artigo 39, que remete ao artigo 7º da Constituição. Como é que se resolve esse impasse? Ele recebe como comissionado, servidor público, ou como agente político? O impasse já foi resolvido. Há julgados, a jurisprudência firmada a respeito à doutrina é clara nesse aspecto. Em havendo aparente contradição ou efetiva contradição em norma constitucional, busca-se a posição conciliatória. Essa é a definição que se dá para esse caso. E qual é a posição conciliatória? É aquela que vai atender ao direito fundamental do servidor. O secretário municipal, quando é servidor em comissão, ele tem um aspecto híbrido. Ele é servidor e agente político. Ele passa a receber como servidor em comissão. Mesmo porque, vamos admitir por hipótese que tem um servidor há 3 anos comissionado há 3 anos trabalhando e recebendo o 13º e adicional, e é guindado ao cargo de secretário municipal e opta por permanecer com seus vencimentos de comissionado. É uma opção que ele pode fazer. Vai ser suprimido o 13º? O salário é irredutível. Regra constitucional. Para evitar exatamente esses conflitos, a posição que a jurisprudência e a doutrina adotam é a conciliação, conciliar os 2 artigos, e a conciliação conduz a que o servidor em comissão
recebe o 13º, recebe o adicional de férias, mesmo que exercendo a função de secretário municipal. Essa jurisprudência está toda trazida no memorial que nós estamos juntando para a análise dos senhores. Finalmente, tem um último ponto que o conselheiro relator não abordou, mas se encontra na decisão técnica conclusiva, que diz respeito ao controle interno. O controle interno, em Dores do Rio Preto, os auditores, eu acho que cometeram um equívoco, mais do que isso. Ficaram numa situação de não reconhecer o equívoco que cometeram, o que não é bom. Em 2009, não havia controle interno em Dores do Rio Preto. Evidente que não. A carta, no artigo 70, a Carta Magna, ela diz que os órgãos públicos deverão implantar o seu sistema de controle interno. Ela não fixa prazo nem data, mesmo porque se fizesse isso, devia estar lá nas disposições transitórias, não ficaria no corpo da carta. Em 2011, esta casa, cumprindo o preceito constitucional, determinou aos municípios que implantassem o seu controle interno e aprovou o guia de implantação, fixando prazo e dando procedimentos. 2011. A auditoria foi em 2009. Em 2011, em agosto, veio a resolução, cujo prazo findava em março, abril de 2012, e Dores remeteu para cá todos os procedimentos que havia cumprido. Quer dizer, Dores cumpriu aquilo que era previsto. Os auditores mantiveram a irregularidade porque houve ofensa à Carta da República, mas releve-se a mesma porque a orientação dada pelo Tribunal de Contas só foi feita em 2011. Não há irregularidade e menos ainda o que relevar. Dores não cometeu nenhuma irregularidade em 2009 por não ter controle interno, como muitos órgãos públicos no Brasil não o cometeram até o início desse século, quando não haviam seus controles internos perfeitamente implantados. Não há irregularidade, não há o que relevar. Dessa forma, senhor conselheiro, senhores conselheiros, eu encerro a sustentação, solicitando que sejam afastadas as irregularidades, recomendando aquilo que for necessário recomendar para os desvios menores e negando o provimento à imputação de ressarcimento feita pelos auditores. Muito obrigado. Nós vamos deferir a solicitação de juntada, a documentação e das notas taquigráficas. Vamos retirar o processo de pauta, encaminhando a área técnica para análise e envio ao Ministério Público de Contas. Muito obrigado. Dando sequência a julgamento dos processos em pauta, processo primeiro da pauta, 4984/2013, Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu, prestação de contas anual, exercício 2012. Nós estamos acompanhando a área técnica e o órgão ministerial e votando julgar regulares as contas do Instituto de Previdência, relativo ao exercício 2012, sob a responsabilidade da senhora Rosemary do Rosário de Pisol, diretora-presidente, dando-se quitação responsável. E após, arquive-se. Processo 2784/2013, Prefeitura Municipal de Muqui, prestação de contas anual, exercício 2012. Esse processo foi objeto de vista do conselheiro Marco Antônio, já houve um adiamento, tendo em vista a ausência do conselheiro também na sessão de hoje, vamos manter o processo adiado. Processo 3238/2014, relatório resumido de execução orçamentária, primeiro bimestre de 2014, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte. Nós estamos acompanhando o entendimento da área técnica ministerial e votando pelo arquivamento
tendo em vista suprida a omissão. Próximo processo, 2742/2005. Esse processo é uma auditoria especial na Coab. Nós estamos também com o julgamento adiado, tendo em vista o impedimento do conselheiro Rodrigo Chamon e a falta de quórum. Então, vamos manter o processo adiado até, acredito que até a semana que vem. Assim, proclamando o resultado, relatei o seguinte processo: 4984/2013, regular, quitação, arquivamento. 2784/2013, adiado. 1979/2010, objeto de sustentação oral, retirado de pauta. 3238/2014, arquivar. 2742/2005, adiado. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para relatar os processos em pauta. Obrigado, presidente. Processo 2473/2014, Fundo de Fomento do Turismo do Espírito Santo, prestação de contas anual, exercício 2013. Acompanhando o entendimento técnico e parecer ministerial, voto para que sejam julgados regulares, dando quitação. Processo 3246/2013 está com pedido de vista do conselheiro Marco Antônio, portanto, permanece em pauta, adiado. Processo 2444/2014, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, PCA, exercício 2013. Acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial, voto para que seja emitido parecer prévio recomendando o Legislativo Municipal a aprovação com ressalvas. Exercício 2013, senhor José Geraldo Guidoni, prefeito municipal, e recomendação. Processo 3175, faço a leitura resumida. Trata-se este voto de irregularidade apontada no relatório de auditoria 78/2011, realizada na Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, referente ao exercício 2010, responsável Edson Soares Benfica. Atinente ao item ausência de controle de abastecimento de combustível. A ITC apontou ressarcimento integral no valor de 389.000 VRTs. Parecer ministerial anuiu os argumentos fáticos e jurídicos delineados na ITC. Em seguida, proferi voto mantendo a irregularidade relativa ao gasto com combustível, aplicando multa, mas afastando o ressarcimento. Posteriormente, o ilustre conselheiro Sebastião Carlos Rando de Macedo proferiu voto vis, em que anuiu os termos de meu voto, apenas discordando do tópico que tratava do gasto com combustível, determinando que fosse realizada uma diligência interna para apurar o valor do ressarcimento referente a essa irregularidade, cujos termos foram por mim encampados. Em atendimento à supracitada decisão, a área técnica, na MTP 903/2014, refez o valor, concluindo pela imputação de ressarcimento na ordem de R$306.000, após apuração de média. O Ministério Público divergiu dos cálculos da MTP, é o relatório. Então, eu vou direto à decisão, porque Vossa Excelência já leu esse voto, eu também li, eu estou acompanhando a MTP, então, voto preliminarmente para converter o feito em tomada de conta especial, acolher as razões justificativas apresentadas pelo senhor Edson Soares Benfica em relação ao item 2.9, entrega de bens leiloados sem a devida comprovação de depósito, rejeitar
Em relação aos itens 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, condenando ao pagamento de multa de 13.000 VRTs, julgar irregulares as contas, ressarcimento de 152.702 VRTs, números redondos. Julgar irregulares as contas do Luiz Carlos Lesso Sossai, leiloeiro oficial, condenando ao ressarcimento 16.439 VRTs e o pagamento de multa de 5.000 VRTs. Representar ao presidente da Junta Comercial do Espírito Santo e determinar a instauração de tomada de conta especial para verificar a destinação de recursos públicos à PAI do município e a pertinência dos gastos realizados pela entidade, apurando-se eventual dano aos cofres municipais e identificando-se os potenciais responsáveis. Como eu voto? Havendo divergência, vou colocar o processo em discussão. Em votação, conselheira Márcia. Acompanho o relator. Eu vou acompanhar o voto do relator, também devolvo a palavra. Obrigado, presidente. O próximo processo, 11.21/2012, tem pedido de sustentação oral, solicito pregão. Secretário, para realizar o devido pregão. Contra-se presente interessado no processo 11.21/2012, trata de relatório de auditoria da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, exercício 2011, responsáveis Marcos Geraldo Guerra, Silvio Washington Luque, Geraldo Anselmo Moschen, Franciele Domingos da Vitória Luque, Ana Marta Lamborghini, Luiz Krause, Cooperativa de Transporte da Região Serrana, Ebert Bose, Bose Turismo Limitada, ou algum de seus advogados. Não se encontra, senhor presidente. O processo continua adiado, em pauta. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. O processo, tem o processo 2099/2012, vou adiá-lo em função do pedido de visto do conselheiro Marco Antônio. E o processo 5950 de 2007, Vossa Excelência devolveu hoje, traz novos argumentos? Esse voto, que como há um pedido, há uma análise com relação à preliminar de constitucionalidade da portaria, então, meu voto é no sentido que o processo seja remetido ao plenário, para que seja apreciada preliminarmente a constitucionalidade da portaria 157 de 96, Prefeitura de Mantenópolis. Então, Vossa Excelência só tratou da questão preliminar? Só do preliminar. Por decisão regimental, né? Exatamente. Por força do regimento. Deixando para apreciar o mérito no retorno. Então, eu acato. Então, todo o mérito será discutido depois. Exatamente. Aí voltará o mérito para a Câmara. Para a Câmara. Eu acato a decisão de Vossa Excelência. Este era o último processo da relatoria de Vossa Excelência. Obrigado. Conselheiro Rodrigo Chamon. Bom, vou colocar em discussão, em votação, conselheira Márcia. De acordo. Conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos. 2473/2014, regular, quitação, posterior arquivamento. 3246/2013, adiado. 2444/2014, aprovação com ressalva, determinação e após arquivamento. Processo 3175/2011, converter e tomar de conta especial, irregularidades, multas, determinações na forma do voto relator. Processo 1121/2012, a pedido de sustentação oral, processo adiado, julgamento adiado, processo continua em pauta. Processo 2099/2012, também adiado. E processo 5950/2007,
preliminar de constitucionalidade, processo remetido ao plenário para apreciação e retorno à Câmara para votação do mérito. Convido a conselheira Márcia Freitas para relatar os processos em pauta. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, senhoras e senhores. Processo de admissão, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Fernanda Bruna Monteiro Pereira, registro. Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, registro das admissões de Pablo Faes Ambaldi, Miguel Ganho Nunes, Renato Soares da Paixão, Igor Simões Fernandes, Vitor Santos Estange, Vanderlei de Souza Viana, Lucas Batalha de Farias, José Ábido Chalub Neto, Desirê Soares Pinto, Laedson Almeida, Vitor Emanuel Cavalcante Brito, Pablo de Araújo Ferreira, Rodrigo Tenório de Moraes Vasconcelos, Gustavo Tinoco Borges, Humberto Bezerra de Matos, Pablo Barros Bertolo, Ronald Rodrigues Santos Filho, Érica Tereza Cibien Marquezine, Gladstone Lírio Barcelos, Leandro Ribeiro Grupo, Tiago Rosete Chamum, Leandro de Castro Inhan, Ronaldo Miguel da Silva, Thaís Sarmento Vale, Renato Gonçalves Grossi, Renata Pereira Uliana, Simone Moscoso da Câmara, Milena Viana de Matos Pereira, Jocilene Farias Pereira, Ana Cláudia de Amorim Pina, Mariana da Costa Ribas Rocha, Paula Barreto Araújo, Fernando Colnago Gonçalves, Andressa Abreu Biondo, Luiz Felipe Braga Garcia Santos, Suelen Moreira Costa Azevedo, José Cláudio Ferreira, Jorge Rigo Dias, Luciano Azeredo Rosenberg, Natália Rabelo Piol, Luiz Carlos Charbel Júnior, Juliana de Campos Arósio Salles, Alisson Liberal de Oliveira, Tiago Neves Alves da Silva, Wagner Lopes Medeiros, Kleber Sigueiro Ueda Santos, Leonardo Alves de Almeida Sâmia, Tiago Montese Silva, Fábio Moraes Montenegro, Eliane Ribeiro de Carvalho, Daniela de Souza Figueiredo, Estevão Ogione Leite, Péricles Alcântara Pereira, Frederico Sardinha Barros, Ítalo Gomes Moreira, Fernando Rodrigues Lopes Fernandes, Felipe Covre, Carlos Aurélio de Oliveira Martins, Daniel de Almeida Medeiros Rezendes, George de Araújo Menezes, Kelly Cristina da Penha Coelho, Ana Cristina Montezano Vieira, Marcos Vinícius Neves Gomes, Juliano Cruz Nascimento, Matheus Lisandro de Albernaz Gomes, Flávia Marquese Góes Batista, Mário Sérgio Lazzaroni Vale e Marta Fernandes de Melo. Na Prefeitura Municipal de Domingos Martins, registro de admissão de Flávia Lima Lírio, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de São José do Calçado, aposentadoria de Senira Gonçalves Rangel, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de São Gabriel da Palha, aposentadoria de Marisete Alves de Souza, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vitória, aposentadoria de Carlos de Faria Júnior, Prefeitura Municipal de Guarapari, aposentadoria de Maria das Graças Dallas Preste, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Ellen Silvane Girelli, Carolina dos Santos Teixeira, Norton Luiz Ferreira, Ida de Lourdes Rigoni Esperoto. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Fundão, registro da aposentadoria de Marlene Andrade Rodrigues, Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari, registro da aposentadoria de Zenilda Jesus do Nascimento Costa, Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva, registro das aposentadorias de Santa Soprane Santório, Valdete Rosa de Araújo, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta,
registro da aposentadoria de Delson Moreira de Oliveira. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Cariacica, registro das aposentadorias de Fátima Luzia Marinho, Isabel da Conceição Rodrigues Gomes. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Linhares, registro das aposentadorias de Isabel Vieira Gabriele, Maria de Souza Pinafo e Geucimar Drozdroski. Prefeitura Municipal de Alegre, registro das aposentadorias de Lúcia Maria de Souza, Luiz Polastrelli Primo e Pedro Anastácio Pereira. Prefeitura Municipal de Aracruz, registro da aposentadoria de José Miranda da Silva Filho. Prefeitura Municipal de Guaçuí, registro da aposentadoria de Mateus Ribeiro das Neves Filho. Prefeitura Municipal de Viana, registro da aposentadoria de Luciana Satiro Prati. Instituto de Previdência dos Servidores do município de Guarapari, registro das pensões, interessados Paulo Roberto Pimenta Cipreste, Bárbara Bertoc Slompo e outro, Augusto de Oliveira. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Anchieta, registro de pensão, interessada Celina Carriço Pereira. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Cariacica, registro de pensão, interessada Teodonilza Zonta. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Cachoeiro do Itapemirim, registro da pensão, interessada Marli Guimarães Rubim. É só, senhor presidente. Declaro na forma relatada pela eminente conselheira. Nada mais havendo a tratar. Após relatados 112 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 4 de março, quarta-feira, novo horário, às 14 horas, de acordo com a emenda regimental 04, de 24 de fevereiro de 2015. Está encerrada. Novo horário, presidente, com mais processos, que essa e com um tempo maior. Estamos aumentando em 50% o tamanho da sessão. Sem dúvida. A sessão, nós vamos julgar mais do que o ano passado, certamente. Sessão com início às 14 horas, mas com término às 17. Isso. Está encerrada a sessão.